Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aí, né? Eu vou começar esse nosso tema de hoje, que eu estou chamando de, desenvolvimento da aeronáutica no Brasil sob os aspectos cultural e político. Ou seja, eu vou trazer aqui diversos elementos de cultura e de política e tentar enxertar dentro desse desenvolvimento da aeronáutica. Portanto, o meu tema aqui, ele guarda muita relação com o tema do Brigadeiro Mendes da semana passada, tá? Então, eu creio que isso complementa bem dentro do objetivo do curso. Eu vou começar apenas, não vou lá no Bartolomeu de Gusmão, nem no Duque de Caxias, mas eu vou trazer aqui o Alberto Santos Dumont, né, com seus feitos aqui contornando a Torre de Paris com um dirigível, né, e fazendo o seu voo no campo de Bagatelle com o 14 bis. Ele que nasceu, né, nessa fazenda Cabangu do pai dele, Henrique Dumont, que era um produtor de café, não só na Serra da Mantiqueira, mas também no Oeste Paulista. Ele chegou a construir ferrovias para escoar a produção de café para o Porto de Santos. Então, aqui nós temos a casa natal do Santos Dumont, né? E isso aqui era um distrito, aqui uma praça de alimentação. Isso aqui era um distrito da cidade de Palmira, próxima de Juiz de Fora, antes de Barbacena, tá? E depois que Santos Dumont faleceu, a cidade mudou de nome, passou a se chamar Santos Dumont, tá? Mas o nome Palmira continuou, né, no nome do queijo tipo Reino, que a indústria de laticínios, iniciada lá na Serra da Mantiqueira, adotou. Então, queijo tipo Reino Palmira vem numa lata. Quem frequentava a Epicar há algum tempo deve se lembrar desse queijo. E doces de leite borboleta, também daquela época, tá? Aqui no Rio não tinha muito, não. Mas, então, isso é um feito interessante, que fora da Força Aérea, às vezes não é muito considerado, né? Mas quando a gente vai lá na França, no Champs-Élysées, a gente passa em frente a esse prédio aqui, e existe aqui uma placa em homenagem ao nosso Alberto Santos Dumont, tá? Aqui, Alberto Santos Dumont, 1873-1932. Está lá nessa placa, Brésilien, inventor, constructeur, pilote, pionnier de l'aéronautique. Mas eu não sei falar francês, isso aí não é o meu campo de domínio. Mas aqui está escrito, habitar, aqui morou, né? Morou neste imóvel, esse senhor aqui, Alberto Santos Dumont, diante do qual, em 1903, ele aterrissou o seu dirigível número 9. Tá? Então, lá em frente a esse prédio, na Champs-Élysées, está lá essa placa em homenagem ao Santos Dumont. Isso aí só para a nossa introdução, tá? O nosso objetivo, então, vai ser examinar o desenvolvimento da aviação no país à luz de elementos culturais e políticos presentes em cada época. Eu vou ter que ser sucinto, vou pular algumas coisas, não dá para cobrir tudo. Mas, para atingir esse objetivo, eu vou procurar seguir esse roteiro. Ele é extenso, mas é rápido, tá? Da curiosidade tecnológica ao fascínio ao emprego militar, como logo se viu a importância, né, desse artefato, da aeronave em conflitos armados, as primeiras concessões aéreas e o quadro da época, qual era a preocupação política no momento das primeiras concessões aéreas, o nacionalismo e sua influência na cultura e na política. Como os senhores e as senhoras devem saber, o Brasil nunca foi uma nação, né? Começou a ser nação a partir de 1930, e aí esse sentimento ficou fortalecido pelo fato de entrarmos na guerra junto dos aliados e sairmos vencedores. E depois
pelas conquistas na Copa do Mundo de 58, no Campeonato Mundial de Basquete do fim dos anos 50 e início dos anos 60, né, com o bicampeonato em 62, com o tricampeonato em 70, né, mas depois entrou a década de 80 e principalmente depois da década de 90, esse sentimento começou a ser desconstruído, tá? Isso começou a se desfazer. Ainda na década de 90, com Ayrton Senna e etc., tinha muito apelo ao nacionalismo, com as vitórias do Ayrton Senna. Depois entramos na década de 2000, no momento de Copa do Mundo, estendiam-se bandeirões de lado a lado nas ruas, né? Pintavam-se o asfalto, né? Pintava-se o asfalto na época da Copa, mas isso já acabou. Ninguém mais está fazendo isso praticamente. Esse sentimento nacionalista está se desmoronando. Mas então nós vamos ver como isso influiu no desenvolvimento da aviação. Depois foi preciso organizar a aviação no novo Estado Nacional Brasileiro, depois da Primeira República. Os desafios tecnológico e operacional que nós tivemos que superar. A ideia de desenvolver capacidades, e isso levou à criação de indústria própria. A nova conjuntura para a aeronáutica que surgiu com o fim da Guerra Fria, principalmente na questão da organização do Ministério e da questão da aviação civil. A imposição da redução do tamanho do Estado, seguida do desmanche da estrutura varguista de Estado, que se implantou depois do crash da Bolsa de Nova York, com a criação de departamentos nacionais. Isso funcionou bem, e aí chegamos na década de 90, começamos com o projeto de desmanchar a estrutura de departamentos nacionais e substituir por agências reguladoras. A questão do financiamento do setor, porque a aviação é uma coisa cara, dotações orçamentárias do Tesouro são importantes, mas precisamos contar também com outros fundos, outras fontes de recursos. E tentar trazer aqui ao contexto atual, tá? O que nós estamos passando. Então vamos começar aqui a questão do primeiro tópico, né? Da curiosidade tecnológica ao fascínio e ao emprego militar. Em 1916, estávamos no meio de uma guerra mundial. A Marinha, ela criou, né, a sua escola de aviação naval ali na Ilha das Enxadas para fins de procurar defender o litoral. Entraram para essa escola o primeiro-tenente Raul Ferreira de Viana Bandeira, Antônio Augusto Schorst, o segundo-tenente Vitor de Carvalho Silva e o primeiro-tenente Virgínius Brito Delamare. O Virgínius Brito Delamare, ele é pai do brigadeiro José Delamare Filho, que se formou na Escola de Aviação do Campo dos Afonsos em 1943 e seguiu a carreira, saiu como major brigadeiro em 1974. Ele fez o primeiro voo noturno, tá? E essa turma toda utilizou a aeronave Curtiss F, que era chamada de Flying Boat, barco que voa, naquela época. Tá? Ainda nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, o Brasil, pelo menos algumas mentes mais estratégicas, né, sentiu a necessidade, olha, não, precisamos nos preparar para esses conflitos. Então, o Brasil convidou uma missão francesa, né, que veio atuar em diferentes campos. Então, nós tivemos a missão artística francesa, que instigou a Semana de Arte Moderna, mais tarde, e tivemos a missão militar francesa, dentro da qual também vieram os instrutores de aviação. Tá? Então, o objetivo foi
dar instrução de voo militar aos nossos oficiais, influenciando assim a doutrina que levaria à criação da Escola de Aviação Militar do Campo dos Afonsos. Então, nesse momento, nós começamos a formar pilotos, mecânicos e observadores aéreos. Nesse momento aqui, lá na Escola de Aviação do Campo dos Afonsos. Quem do Exército foi fazer esses cursos, né, de piloto, né? Então, lá se ensinavam táticas de observação, de caça e de bombardeio que foram usadas até a década de 1930, nesse início dos anos 20. O primeiro-tenente Eduardo Gomes, tá? Ele entrou para essa escola, formou-se em observador aéreo em 1921, interrompeu o seu curso, né, por causa do movimento tenentista, que levou vários tenentes a serem exilados, uma vez derrotado o movimento tenentista, mas depois da Revolução de 1930, esses tenentes foram anistiados e ele concluiu o seu curso e saiu como piloto em 1931, e aí vislumbrou a criação do Correio Aéreo Militar. Também foi motivado a entrar para a Escola de Aviação do Campo dos Afonsos o primeiro-tenente Antônio de Siqueira Campos, que infelizmente não passou no teste de visão, exame de vista. Então ele não foi adiante como piloto. Depois de anistiado, voltando do exílio, lá de Buenos Aires, ele, num acidente aéreo, ele caiu ali no Rio da Prata e veio a falecer. Outro, o capitão Lisias Rodrigues, que fez o curso de observador aéreo junto com o Eduardo Gomes, em 1921, e saiu piloto em 1927, que foi quem trouxe aquela ideia que o brigadeiro Mendes comentou na semana passada, Ministério do Ar, né? Não à toa, outros pensadores anteriores a ele já estavam falando de uma força aérea independente. E também o aspirante Nero Moura, né, que entrou lá na Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, lá no fim dos anos 1920, 1927, eu acho, ele entrou, saiu em 1930, aspirante Nero Moura. Ele nasceu, acho que em 1904, não, acho que não foi 1910, ele nasceu em 1910, saiu aspirante aviador em 1930, com 20 anos de idade, e em 1951, aos 41 anos, como brigadeiro, ele foi ser o ministro da Aeronáutica do Getúlio Vargas. Tá? E foi também, né, o comandante do grupo de caça na campanha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esses indivíduos aqui, eles entraram nesse momento em que nós estávamos procurando nos organizar, né, para um evento de uma guerra. E nesse ínterim aqui, nessa década de 1920, 1930, as coisas estavam fervendo, os totalitarismos estavam ganhando espaço na Europa e a questão da guerra era sempre presente na mente dos brasileiros. E aí foram surgindo as primeiras companhias aéreas que foram buscar concessões, né? E essas primeiras, que nós tivemos a oportunidade de ver algumas ontem, semana passada, com o brigadeiro Mendes, entre elas a Condor Syndicat, tinha um hangarzinho ali, a Aeropostale, que mais? A Varig foi criada em 1927 também, a Panair do Brasil foi autorizada a operar em 1930, e também a VASP em 1934. Então, essas companhias aéreas começaram a operar, e principalmente as estrangeiras, a alemã, Condor Syndicat, a francesa, a americana. E qual era o quadro da época, né? O quadro da época era o seguinte:
A maioria dessas companhias aéreas, dessas linhas aéreas, elas seguiam rotas litorâneas. Ou seja, não havia infraestrutura para voos no interior do país. Nós tínhamos pilotos estrangeiros circulando pelo litoral brasileiro, conhecendo o litoral brasileiro, e daí veio uma preocupação estratégica para o país, porque esses pilotos estavam sobrevoando o nosso território em um período de instabilidade europeia. Isso gerou um movimento nacionalista para que o Brasil controlasse seus céus, tá? Então aqui eu vou aproveitar para trazer um aspecto importante da política influenciando isso, tá? E eu acho que vai ser importante para a gente entender alguma coisa que está presente no nosso dia a dia hoje, a questão nacionalista, tá? Porque eu estava dizendo, o Brasil nunca foi uma nação, né? Nós fizemos a nossa independência sem sermos uma nação, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da França. Então, vou procurar entender isso. Aonde que se insere a questão do nacionalismo? Então, aqui dentro daquela nossa primeira aula com o Coronel Araquém, em que ele menciona o racionalismo do século XVI, que se expandiu através do iluminismo no século XVIII, né? Nós tivemos o Kant com o seu criticismo dizendo que, olha, nós não podemos conhecer tudo, nós só podemos conhecer como a coisa se apresenta para nós, ou seja, o fenômeno, né? O noumeno, que é a coisa em si, nós não temos condições de conhecer. Então, a partir disso, nós tivemos algumas derivações, né? Por exemplo, os idealistas, como Hegel, chegaram e falaram, não, nós podemos conhecer a coisa em si, sim, porque nós temos a capacidade de atingir o espírito absoluto, tá? Então, os materialistas, o materialismo positivista e o materialismo conflitivista de Marx, né, vão chegar e vão dizer, não, a ciência ajuda sim, para o positivismo a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. O conflitivismo vai apostar, né, a partir das necessidades materiais, que a dialética de opostos vai ser capaz de transformar as sociedades para conseguirmos a satisfazer as necessidades. Então, a questão da dialética de opostos, ela é ressaltada nesse ponto. Mas, contra tudo isso, contra a razão, né, surge o movimento romântico do século XVIII. Né? Não, olha só, nós precisamos prestar atenção nos sentimentos. Tá? Os sentimentos são mais importantes. O David Hume falava, o mais simplório argumento da emoção é sempre muito mais potente do que qualquer argumento super rigoroso da razão. Tá? Daí a questão da picanha e da cervejinha, entendeu? Não importa o resto não importa. O uso desses argumentos baseados no sentimento, ele sempre tem muita força. Então, aqui nesse momento, o movimento romântico, não quero saber desse negócio de razão, não, eu quero curtir aqui a paisagem, esse córrego correndo, não, eu quero curtir essa flor, não, eu quero viver paixões, né? Então, nós tivemos nesse momento o surgimento dos grandes pianistas, Schubert, Chopin, e aqui, né, a questão do movimento romântico. Dele, né, nós temos aqui essa manifestação que eu mencionei, o naturalismo, e a outra manifestação que eu quero destacar foi o nacionalismo, aí que surge o nacionalismo, essa questão identitária que faz com que a gente consiga, a partir de elementos culturais, como a mesma língua, uma religião muito próxima, o gosto e a afinidade por mesmas atividades. Então, peraí, não, eu me identifico com você, nós somos a mesma coisa. Então surge o fenômeno do nacionalismo ali no século XVIII.
ele vai influenciar as revoluções americana e francesa, por exemplo. Tá? E é importante aqui a gente distinguir o nacionalismo saudável do nacionalismo exacerbado, o nacionalismo fechado, porque sempre existe a possibilidade do vício, né? Então, como dizia Aristóteles, a virtude está no meio, sempre existe a possibilidade do vício. Então, os totalitarismos que havia na Europa nessa época se baseavam num nacionalismo exacerbado, mas o nacionalismo saudável é sempre bom, né? Há sociedades no mundo que têm orgulho de exibir a sua bandeira nacional nas suas casas, né? Então, o que seria então o nacionalismo? O nacionalismo seria essa força unificadora que promove o sentimento de pertencimento identitário. Tá? Eu pertenço. Isso não ocorre apenas entre nações, como a gente está aqui conversando, né? Se eu, por exemplo, torço pelo mesmo time que ele, que ela, que aquela, nós nos identificamos em várias coisas. Por isso a gente, às vezes, chama uma torcida de nação, a nação que torce por esse clube. Então, tudo tem esse sentimento de pertencimento identitário. Eu me identifico com todos que torcem por esse clube. O nacionalismo, do ponto de vista de país, né, leva ao patriotismo, que é exatamente o vínculo entre a nação e o território que essa nação ocupa, em que ela vive, gerando o sentimento de orgulho nacional. Quanto melhor essa nação se apresenta, quanto melhor ela aparece no cenário mundial, no cenário regional, local, mais orgulho a gente vai tendo. Então, o nacionalismo aqui, né, também, eu falei da questão da pintura, falei na questão da música, né, música erudita, mas também na questão da literatura. A obra clássica que representa isso é a obra Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Oi? Minha obra favorita. Né? Então, essa questão, essa dialética, esse dilema, razão e sensibilidade, que é trazido nesse momento. Mas, aqui continuando, esse sentimento de nacionalismo é que levou à Revolução Americana e à Revolução Francesa, né? Essa força do sentimento de pertencimento a uma mesma nação. Tá? E aí, isso gerou na interpretação de Eusébio de Queiroz Lima, um jurista cearense, que viveu de 1884 a 1935, ele publica sua obra Teoria do Estado, pela livraria Freitas Bastos, em 1930. Ele traz esse conceito de Estado. Estado é a nação politicamente organizada. Fruto do quê? Dessa visão do nacionalismo, que nós no Brasil nunca tivemos. Esse aqui não é o Eusébio de Queiroz, que assinou lá aquela lei da proibição do tráfico em 1850. Esse é o outro Eusébio de Queiroz. Tá? Então ele traz esse conceito de Estado. Estado é a nação politicamente organizada, que é um conceito que nós trazemos, nós, né, da nossa faixa aqui, desde a nossa infância, dos nossos bancos escolares. Os mais novos, eventualmente, não estejam muito ligados nesse conceito de Estado, que é um conceito que muda de acordo com a conveniência. Do ponto de vista político, ele é mudado de acordo com a conveniência ou de acordo com o Zeitgeist, o espírito da época. Tá? Então, o que ocorre ali no início do século XX, né? Alguns militares brasileiros foram mandados para fazer curso na Alemanha e eles admiraram, né, a doutrina prussiana que eles aprenderam lá na Alemanha. Entre eles, isso aí foi de 1906 a 1912, entre eles estavam Bertoldo Klinger, Estevão Leitão de Carvalho, César Parga Rodrigues,
Eles defendiam a modernização, no retorno, defendiam a modernização e a profissionalização do Exército Brasileiro, o afastamento do Exército da política partidária da época, nesse momento ali de 1913, 1914, 1915, havia muita política partidária com os partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Paulista. Não havia partidos nacionais nesse momento, tá? Eram regionais, partidos regionais. O afastamento, né? Ainda mais porque havia muitas denúncias de fraudes eleitorais, muitas denúncias de corrupção na política brasileira, entendeu? Então eles defendiam isso aqui, o afastamento da política partidária da época. E eles eram contrários ao clientelismo presente na Primeira República. Na realidade, o clientelismo faz parte da cultura do povo brasileiro, é incrível. A gente sempre reclama do liberalismo, do capitalismo, mas na realidade o liberalismo nunca encontrou solo fértil no Brasil por causa do patrimonialismo, que tem esses nomes, clientelismo, fisiologismo, né? O que é o patrimonialismo? É como se fosse uma árvore, né, que produz a sua seiva. Alguns procuram abraçar o tronco da árvore para drenar o máximo da seiva bruta. Quem não conseguir chegar junto dos donos do poder para agarrar o tronco da árvore, vai ter que tentar pegar um galho. Se não conseguir um galho, um ramozinho, se não conseguir um ramo, uma folha, para pegar um pouquinho da seiva bruta. E o resto do povo vai ficar com as migalhas que caírem ao chão. Então isso é o patrimonialismo que está arraigado na cultura brasileira, independente do lado do espectro político. Independente, tá? Então, aqui, ó, contrários ao clientelismo presente na Primeira República, que não estava presente só na Primeira República, também estava presente no Império e continua presente até hoje, o patrimonialismo. Okay? Então, esse fato, eles foram chamados de jovens turcos pelos oficiais generais mais antigos que eles, da época, né, pelo seu posicionamento dentro dessa visão, assim, né, de modo ferrenho, dentro dessa visão. E também, por que jovens turcos? Porque quando eles foram para a Alemanha, eles travaram contato com oficiais turcos do Império Otomano, né? E um dos líderes, né, da Turquia foi o Mustafa Kemal Atatürk. Ele destronou o sultanato na Turquia e implantou a república em 1923. Então, essa ideia, né, nesse momento aqui, né, é um momento em que o projeto de formação da nação brasileira ele vai ganhar impulso. O Alberto Torres, que foi um político fluminense, na época que Guanabara era o Distrito Federal, não fazia parte do estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, o Alberto Torres ele vai escrever em 1914 duas obras, tá? O Problema Nacional Brasileiro e a Organização Nacional. Na primeira obra, ele vai dar o diagnóstico do problema do Brasil. Problema nacional brasileiro. Nós não somos uma nação, esse é o problema brasileiro. E na segunda obra, ele vai dar a estratégia, como que a gente deve se organizar, a organização nacional. Por que ele entra nessa discussão? Porque muitos países que tentaram experimentar a democracia liberal patinavam naquele fim do século XIX e início do século XX. Então, a ideia era do quê? De que o Estado tinha que ser o indutor desse desenvolvimento. O Estado, então, como instrumento de construção da nação. O que estava por trás disso, então, seria o quê? Era preciso de autoridade, né? Autoridade como instrumento para construir a nação. Foi chamado isso de autoritarismo instrumental. Isso repercutiu na Semana de Arte Moderna,
que foi? Foi uma manifestação contra a cópia. As artes no Brasil, em geral, elas empregavam artifícios de copiar o que era produzido na Europa, né? Isso aqui foi logo depois da Belle Époque, etc., em que no Brasil as mulheres usavam veludo, os homens usavam terno, chapéu, né, andando pela cidade, no nosso clima totalmente inadequado. Então, o que foi a proposta da Semana de Arte Moderna? Por uma arte nacional. Olha só como é que o nacionalismo vai ganhando espaço. Ali, nesse momento, entra, né, a reação republicana, que foi um movimento que se apresentou como alternativa ao eixo São Paulo-Minas, da política do café com leite. Era contra a corrupção, contra vícios no processo eleitoral, né, que acabaram sendo incentivados pela política dos estados, também chamada política dos governadores, criada pelo nosso terceiro presidente, como é que era o nome dele? Agora me fugiu. Bom, o fato é o seguinte, aqui, né, ela é apoiada por Borges de Medeiros, que foi governador, ou presidente na época, presidente do estado do Rio Grande do Sul, por 5 mandatos, tinha o Nilo Peçanha como candidato a presidente e o José Joaquim Seabra como candidato a vice, né, na chapa. Eles acabaram perdendo a eleição para o Arthur Bernardes, que tinha como candidato a vice Urbano Santos, o maranhense Urbano Santos, que depois faleceu antes da assunção do cargo. As eleições eram em março e assumia-se o cargo no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Então foi preciso fazer uma outra eleição para o vice. Aí veio o pernambucano Eduardo Coimbra. Estácio Coimbra. Então, esse movimento de reação republicana perdeu a eleição e instigou, né, a reação de parte do povo. E aí a juventude foi às ruas. Que juventude? A juventude militar. Ninguém foi às ruas, foram às ruas, né? Então, eu estou ressaltando isso porque existe hoje o problema de a gente tentar olhar os fatos do passado com as referências do presente. Então, constrói-se uma referência de que os militares têm a sede de poder correndo no sangue, nas veias, tá? Mas, em geral, os militares são sempre chamados como instrumento para resolver uma situação, um problema já insuportável e intolerável. E aí eles vão instigar aqui os militares e os tenentes vão às ruas, né? Vem o movimento tenentista. Mas, nesse momento também, com relação à questão do nacionalismo, veio um outro conceito de Estado dado por Max Weber no seu discurso em Política como Vocação, que ele realizou em 1918. Ele vai chegar e dizer: Estado é a comunidade humana que, dentro de determinado território, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física. Então, isso foi empregado, isso serviu para justificar e para reforçar o autoritarismo dos regimes totalitários que se seguiram ao longo das décadas de 20 e 30. Tá? Então, hoje em dia esse conceito está sendo desconstruído também. Tá? Não, o Estado não pode usar força física. Isso é um abuso. Né? Então, o Estado acaba ficando sem condições de agir. Enfim, vou seguir aqui como que isso tudo vai influenciar, né, na aeronáutica, no desenvolvimento da aeronáutica. Então, veio a Revolução de 30, que pegou todas essas ideias nacionalistas e resolveu fortalecer o Estado para dar início à construção da nação. O modelo foi a proposta keynesiana do estado de bem-estar social. Isso foi a solução do John Maynard Keynes para o crash da Bolsa de Nova York em 1930. Foi o que a crise de 1930? Foi a crise de produção. Os produtos não saíam das prateleiras. Então as pessoas não tinham como comprar os produtos. Então os donos das lojas dispensavam os lojistas,
deixavam de encomendar mais produtos, a indústria despedia os operários, deixava de produzir produtos. Então, a solução veio o quê? Foi uma intervenção do Estado para estimular as pessoas a quererem formar empresas. Então, essa foi a proposta do John Maynard Keynes, o Estado como instigador do desenvolvimento, o tal estado de bem-estar social. Não, nós criamos departamentos nacionais, tá? E nós vamos abrir estradas nos Estados Unidos de norte a sul, de leste a oeste, as empresas vão contratar empregados, eles vão voltar a poder consumir. No Brasil, Getúlio Vargas seguiu essa ideia de criar departamentos nacionais, tá? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, Departamento Nacional de Obras contra a Seca e, dentro da Aeronáutica, o Departamento de Aviação Civil. Tá? Departamento de Aviação Civil. A questão da soberania nacional passou a ser fortemente considerada. Ela depende da capacidade produtiva e tecnológica do país. Nós não podemos ficar dependendo de comprar coisas que são feitas no exterior. Veio, então, a ideia de industrialização por substituição de importações. Ora, dentro desse contexto, né, do Mustafa Kemal Atatürk, né, que fez a República na Turquia, dentro desse novo conceito de Estado, o Getúlio Vargas vai usar as Forças Armadas como esteio do projeto de desenvolvimento. Não é que militar tem sede de poder, tá? Não é que militar tem sede de poder. Ele entendeu isso, utilizar as Forças Armadas como esteio do projeto de desenvolvimento. E o desafio vai ser esse, organizar a aviação, né, dentro do novo Estado Nacional Brasileiro. Eles vão entender a defesa como associada à integração territorial. Precisamos integrar as pessoas que vivem nos rincões mais distantes do país, tá? E a ideia de industrialização estratégica. Precisamos industrializar. Então, logo vem a ideia do Correio Aéreo Militar, que foi criado em 1931, hoje Correio Aéreo Nacional, né? E essa foi a resposta política para integrar o interior e marcar presença estatal onde o transporte terrestre não chegava. Dois dos pioneiros, né, do voo do Correio Aéreo Militar foram o Casimiro Montenegro Filho e o Nelson Freire Lavaner Vanderlei. Tá? Fizeram voo nesse Curtis Flegling J2 do Rio para São Paulo. Pioneiros nesse momento. E essa questão de aeronaves, Casimiro Montenegro Filho falava, precisamos fabricar engenheiros antes de fabricar aeronaves. Então surge a visão da necessidade de reforço do papel geopolítico do Brasil como potência regional e guardião do Atlântico Sul. O Brasil estava crescendo nesse momento. Ali começa um dos grandes períodos de crescimento econômico do Brasil, que foi aí de 1930 até mais ou menos 1980. E a primeira medida é incorporar o Departamento de Aeronáutica Civil dentro do Ministério de Aviação e Obras Públicas, que foi feito em 1932, e entregou o Ministério de Aviação e Obras Públicas ao líder do movimento tenentista, um dos líderes, o major agora, Juarez Távora, tá? Foi ser o ministro de Aviação e Obras Públicas aqui do Getúlio Vargas. Também anistiado. Eduardo Gomes foi anistiado, Juarez Távora foi anistiado. Nós chegamos aqui a 11 horas. Eu acho que aqui é um bom momento para nós fazermos o intervalo, tá? Voltarmos aqui a uns 10 minutos, tá bom? Aí vai dar 11h10, tá? Que aí eu vou seguir aí nessa organização do novo Estado. Então, fazer 10 minutos de intervalo, só um café, depois